E quando tu fala de psicopatia, eu não entrei nesse tema porque a gente estava conversando ali sobre a questão Final dos tempos e tal. Não, a gente estava conversando sobre a questão do caso do sequestro, Caso né? pontual específico. Mas na hora eu fiquei pensando, cara, 4%, né? Vão ter os doidos que vão entrar nas escolas, vão ter os doidos que vão, de repente, fazer que a família dele seja refém dele e ele tenha abusos. Essa questão aí de coisa conjugal, né? Sim. A mulher dele é vítima dele, ele é um psicopata, né? Sim. Tem essas pessoas que né, a gente vai lutar contra também. Sim. Mas o foco que eu quero dar é o seguinte: um cara desse vai chegar à presidência, um cara desse vai ser o Putin, vai ser o Trump, vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro, etc. O livro Ponerologia, o subtítulo é Psicopatas no Poder. Ele vai... É porque esses caras, a gente, por exemplo, a gente tá pensando, pô, vou fazer um vídeo maneiro, fazer uma entrevista legal, vou pegar minha família, vou dar um rolê. Esses caras não, eles ficam 24 horas por dia pensando como chegar ao topo do poder. Então, como esses psicopatas se dedicam a isso 24 horas, eles acabam chegando ao topo do poder. Esse isso é o problema. Que eu ia te falar, cara. O livro é sobre isso. Um cara desse, ele tem vantagem social. Porque ele é capaz de fazer coisas que eu e você não somos, não vamos fazer. Foco. Eu não tenho foco, eu quero mandar no planeta Terra inteiro, não sou megalomaníaco. Ele quer isso. A flexibilidade moral dele, que na verdade eu acho que chamar de flexibilidade moral até minimizar, ele né? Ele não tem esteio moral. Exato, ele não tem esteio moral nenhum. Então, esse cara, ele vai chegar vai fazer o que tiver à presidência de uma corporação, de uma empresa. É isso aí, esse que é o problema. Ele vai chegar num poder estatal. Isso. E aí, cara, como é que... Então, o livro ele traz esse problema. Ele pensa, por que durante a Segunda Guerra Mundial certos grupos fizeram tantas atrocidades? Porque esses caras chegaram ao poder e tinham trabalhando para ele um grupo de histéricos, entendeu? Os caras chegaram e falaram, esse grupo aqui é o mal, precisa ser eliminado. Os histéricos, caramba, é o mal, então tem que eliminar. Então o histérico, ele fica surtado no comando do psicopata. Então você pode estudar a Segunda Guerra Mundial inteira só olhando esse enfoque, né? As coisas que a Alemanha fez, naquela maldade toda. Sim. Porque era o psicopata comandando os histéricos. É claro que tem um grupo de psicopatas, né? Isso. Tem um time. Naquele livro 1984, que tá em alta pra caramba aí, né? Eles separam a sociedade em 2%, que é o chama de partido interno, aí 8% que é o partido externo, então essa elite que domina, e 90% chama de proleta, que é o povão. Então, assim, a gente poderia dizer que são 2% de psicopata, comandando 8% de histérico e controlando a multidão inteira, transformando eles em neuróticos, entendeu? Então, em tese, o mundo, infelizmente, funciona assim. Funciona assim, pô. Sim. A gente olha por um lado o Putin lá, como é que o cara invade o país vizinho. Mas do outro lado também você vê o complexo industrial militar americano tá preocupado em vender arma, pô. Ele não quer nem saber se tem gente morrendo e tal. Tem um problema no filme do Homem de Ferro 1, né? Que aí ele vai lá vender arma lá pros caras no Oriente Médio, aí ele descobre que ele fala, pô, cara, acho que eu tô fazendo uma galera sofrer com esses equipamentos que eu tô vendendo, né? Então ele vê que, pô, cara, acho que isso aqui é meio errado, né? Então, o problema é esse que o livro mostra. Psicopatas estão no poder, em todos os aspectos. Pois é, aí eu ia te perguntar, entrando ali na linha da teoria da conspiração, né? Sim. É teoria da conspiração dizer que o Putin, por exemplo, é um cara desse, ou tu vê, de fato, elementos assim, ele é? Temos condições de afirmar isso. Eu quero trazer esses personagens, porque tem a teoria da conspiração que vão trazer vários elementos, como não dá para confirmar, teoria da conspiração. Mas na tua leitura. Eu acho que o legal começar fazendo uma notinha de rodapé, a teoria da conspiração, essa ideia, é uma teoria da conspiração. Isso. Surgiu na época que mataram o Kennedy, entendeu? Sim. Aí, pô, mataram o Kennedy, o cara tá vindo no carro, e aí tiros de vários lugares acerta o cara perfeitamente, em um objeto em movimento. Não dá pra ser uma pessoa só, concluíram logo de cara. E aí os caras falaram, não é possível que o Lee Harvey Oswald fez isso tudo sozinho, apesar de ele ter experiência militar, mas ele tinha que estar em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. Inclusive dentro do próprio carro, porque tem ângulo de tiro que entrou nele que teria que ter saído dentro do carro. Aí ficou um negócio difícil de explicar. Mas uma primeira conclusão que a mídia começou a falar isso é impossível ter sido obra de um cara sozinho. Quando as pessoas começaram a falar isso, a CIA, para tentar descredibilizar os caras, inventaram esse termo. Isso aí é teoria da conspiração, que várias pessoas trabalharam para matar o Kennedy. Então a galera tem que ter esse sangue frio de saber que
você chegar e falar isso é teoria da conspiração, foi uma maneira de silenciar opiniões contrárias na hora de interpretar quem matou Kennedy. Começa assim. É uma operação psicológica da CIA para tentar silenciar a opinião contrária. Para desacreditar algo que parece fazer muito sentido para alguém. Começa assim. É claro que existem teorias da conspiração, mas sempre que a gente ouvir esse termo, se você sabe de onde vem, você já fica com o pé atrás, que você sabe que é mais para silenciar a verdade do que para apagar a mentira, né? Sim. Mas assim, como você fala assim, cara, mas 4% da população é muito pouca gente. Aí eu falo, mas são poucas pessoas que estão no poder no mundo. Não é todo mundo que tem poder, são poucos. Então, por essa estatística, o Putin estar nessa posição significa que ele tem algum traço de psicopatia, pela lógica do livro Ponerologia, né? Então, só que eu não sou defensor do Putin, nem dos Estados Unidos, nem do Biden. Meu negócio é Deus, né? Eu defendo Deus, eu confio em Deus. Ali ninguém é Madre Teresa de Calcutá, né? Você tem o Putin fazendo coisas boas e ruins e os Estados Unidos também fazendo, a Europa, Macron, todo mundo. Agora, o Putin, ele poderia ser chamado de psicopata pela habilidade que ele tem de controlar a sua imagem e a narrativa sobre ele. Aí você vai falar, não, mas isso aí não é porque ele é psicopata, é porque ele foi formado pela KGB, né? Hoje é FSB. Também, né? Então o Putin é uma figura difícil de você interpretar, porque ao contrário de um Macron ou de um Biden, o Putin vem do meio da inteligência, né? Então ele domina muito essas estratégias de se posicionar. Então ele pode ser que ele esteja sempre atuando. Então é difícil você entender em que ponto ele está sendo transparente e honesto, em que ponto ele está atuando para às vezes parecer malvadão, como por exemplo quando os Estados Unidos começou a colocar equipamento bélico no espaço. Aí ele, para dizer que ele conseguiria destruir os equipamentos bélicos no espaço, ele explodiu um satélite dele mesmo, liberando 12 mil pedaços de ferro no espaço, trazendo perigo para a própria estação espacial onde tinham vários russos. Sim. Então, só para demonstrar poder, ele deu uma de maluco e explodiu um satélite dele do lado da estação espacial. Nesse momento, o que ele está fazendo? Eu não sei se ele está dando uma de psicopata ou ele quer passar uma imagem de operação psicológica, ó, você pode botar a arma que você quiser, eu explodo todas. Então é difícil, porque eu sei que ele sabe jogar esse jogo. Eu explodo a minha? Eu explodo a própria minha base, e boto meus caras em perigo. Não vou explodir o seu. Então, assim, às vezes, quando ele tá querendo ser psicopata, ele pode estar fingindo que ele é um psicopata. Então é difícil pra caramba no caso dele. Como é que a gente sai dessa? É muito difícil. Às vezes ele é um gênio apenas. E ele usa uma roupagem de psicopata. É muito complicado saber. Teria que ler a mente dele para entender o que ele tá pensando. Porque não é impossível com o Starlink, né? Com o Starlink não, com o Neuralink que o Elon Musk inventou aí. É possível? É possível plenamente. Você consegue... Você fala pro cara assim, pensa num objeto. Aparece na tela o que ele tá pensando, pô. Isso é coisa antiga. Mas quem confirma que é aquilo mesmo? Ele pode confirmar, né? Pô, pensei exatamente nisso. Né? Mas o Putin ele vai confirmar? Ah, não, o Putin não, pô, de jeito nenhum. Então. O Putin não dá, cara. Você vê, compara Biden. Biden é um cara que a única profissão dele na vida foi ser senador, pô. Ele é rábula, ele é somebody love, ele é uma águia da política, ele é, pô. Mas eu imagino que ele não tem a formação de persuasão, convencimento, inteligência, espionagem, as estratégias que o Putin tem. O Putin é um cara que ele joga xadrez 24 horas por dia, né? Então ele para mim, ele é como se fosse uma esfinge, né? A esfinge no livro, na peça de teatro do Édipo Rei, né? A esfinge ela fazia charadas impossíveis de interpretar. Então, o Putin é uma charada, né? Difícil. Porque ele, ao contrário do Trump, do Biden e do Macron, ele vem do meio da inteligência. Então, ele manja muito da persuasão, do fingimento, da camuflagem. Então, é difícil você entender quem é esse cara, o que tá no coração dele mesmo. Eu sei que você não vai conseguir afirmar, né? Não esse dá, tipo cara. de coisa pra gente. Não dá. Mas assim, você tá me colocando elementos que dá pra eu e quem tá em casa, pô, ir refletindo e chegando a um entendimento com base, né, nessas informações. O que eu entendi do que tu falou, né? Sim. Pô, o Putin é um camarada... Ele tem genialidade, ele é, muito competente, né? Deve ter um QI muito alto. Preparado. E tem indicativos de psicopatia, não dá para afirmar, ele pode ser só um gênio ou um psicopata. Já o Biden é um cara que, por uma ocasião, ele chegou ali. Ele não apresenta esses elementos de genialidade e também não de psicopatia. É isso que você quer dizer? O Biden, ele não... Não, o que eu quis dizer, na verdade, é que o Biden é mais fácil você interpretar, porque eu acho que ele não tem essa capacidade de fingir que o Putin tem.
Sim. Entendeu? O que é um problema pro Volodymyr Zelensky também, que é o presidente lá ucraniano. Porque ele é ator, pô. A especialidade do ator é fingir, pô. Exato. Quando você tem um ator político, é complicado, porque você fala, cara, eu não sei se esse cara tá sendo sincero, porque o cara consegue fingir que tá chorando, pô. Ele interpreta, né? Então é complicadíssimo. E ele não foi o primeiro, né? O Ronald Reagan, presidente americano, era ator de Hollywood. Sim. Até naquele filme De Volta pro Futuro, o cara fala, pô, vim do futuro. O cara, veio, então quem é o presidente? Ele fala Ronald Reagan. Aí o professor lá fala, Ronald Reagan, aquele ator? Duvido que esse cara ia virar presidente. Aí hoje é comum, né? O Schwarzenegger foi governador da Califórnia. Isso. Então, quando o cara é o mestre do fingimento, tem dois tipos de mestre do fingimento. Um cara da KGB e um ator, porque é o Zelensky. Então, aí eu não sei o que esse cara... Aí teria que ser um cara gênio de linguagem corporal, olhar os olhos do cara para saber realmente o que esse cara tá pensando, né? Sim. E também um outro ponto, quem tem interesse por esse tipo de conhecimento, eu imagino que em algum momento esse cara chega à conclusão assim, cara, esses caras do poder são tudo psicopata. Esses caras são capazes de fazer coisas absurdas e isso é perigosíssimo, né? E aí começa... o que nós acabamos falando de teoria da conspiração, né? Sim. Cara, esse cara, o Putin, ele tá ali por um motivo específico que foi colocado lá, porque ele é o único cara capaz de trazer um resultado que um grupo, uma sociedade secreta sequer